Só que nesse momento, essa moça também tinha descido do carro, e ela olhou para cima e me viu junto com meu amigo Alisson, certo? E ali ela ficou totalmente chateada. Por quê? Porque na visão dessas pessoas, eles queriam que eu dissesse que eu era pobre, que eu precisava trabalhar, né? E eu fiquei aborrecido, não tomei nenhuma atitude, nenhuma iniciativa em relação a isso, não ameacei ninguém, pelo contrário, cada um faz da sua vida o que quiser, né? Mais pra frente a gente olha isso. Então, o Júlio imediatamente conversou comigo e falou assim: Henrique, você me autoriza a ir na República amanhã? Eu falei: é lógico, Júlio, pode vir e ficar à vontade. Eu marquei com o Júlio às 6 horas da manhã. O Júlio chegou, ficou na rua, eu saí, tomei café na mercearia, de longe ele ficou me observando, ele saiu do carro, eu fui até o carro, trouxe ele na mercearia, apresentei o pessoal, todo mundo falou bem de mim. E o Júlio entrou para dentro da República comigo, mostrei a República, né? Fiz questão de acessar a minha conta e mostrar o meu saldo bancário para o Júlio. Aí ele viu lá meu nome, tudo certinho, e viu meu saldo bancário. Eu fiz isso porque era necessário, né, para ele ver que o dinheiro é meu, não é de terceiros. Mostrei para ele todas as coisas relacionadas ao exército, ele ficou muito feliz, né? E ele veio e deu testemunho. Só que depois dele eu não quis receber mais ninguém, né? Ninguém ali que fosse do grupo. Então essa moça afastou, eu pedi para que ela afastasse, porque eu falei com ela que eu não queria mais contato com ela, ela também se manifestou da mesma forma, e as pessoas afastaram. De pouco a pouco as pessoas afastaram quando pensaram, né, que eu era desfavorecido financeiramente, quando acharam que eu residia na República e que esse era o meu endereço fixo. O Júlio continuou firme comigo, sempre me tratando como irmão, tanto é que ele não é meu amigo, ele é o meu irmão, né? Assim como o Alisson é o meu irmão, o Wilson é o meu irmão, o Maico é o meu irmão, a Adriana é meu irmão, porque a amizade, quando é verdadeira, a gente não chama o outro de amigo, a gente chama de irmão, certo? E ali o Júlio foi acompanhando e vendo a minha transparência, certo? Ótimo. Algum tempo atrás, eu trouxe uma explicação para vocês, porque infelizmente o mal do brasileiro é que ele tem preguiça de ler, tem preguiça de correr atrás da informação. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, faz parte do vídeo, ok? Quando eu fui presenteado, né, com o prêmio da loteria e fui contemplado, e quando você é contemplado com um prêmio de loteria, automaticamente todo o imposto, todo o IR é descontado já no pagamento do prêmio, né? Tanto é que você pode observar quando o teto está máximo, está lá o valor de desconto, aquela parte da totalidade do sorteio que você recebe de fato na Caixa Econômica Federal. Então, por algumas outras situações e questões dentro da fileira militar, de algumas operações que eu participei, e por ter afastado cedo das fileiras militares, eu optei para que, pela segurança minha, da minha família, porque quando aconteceu tudo isso, eu não conhecia, né, os que habitam as estrelas, porque isso foi anterior a 2007. Então, eu usei, né, dentro da lei, para que ninguém pudesse me consultar na Receita Federal, a não ser com um mandato federal, correto? Então, se hoje você for na Receita Federal, a Receita Federal não vai te passar informações relacionadas a mim, porque existe ali, né, um pedido judicial na esfera federal para que isso não acontecesse, né? E também não tem o porquê terceiros, né, pessoas físicas ou jurídicas, querer saber algo da minha vida. Então,
Eu movi uma ação na justiça, todo brasileiro pode fazer isso, para que seus dados sejam ocultados do sistema. Isso é fato, é lei, é constitucional, correto? Então, na época, os meus advogados manifestaram isso, me disseram que era possível, e eu fiz essa petição. Então, se hoje eu te passar meu CPF, você ir na Receita Federal, vai constar lá que nunca houve declaração de imposto de renda. Por quê? Porque quando eu fui para a reserva da fileira militar, eu fui por um problema de saúde, né? Então, eu sou inválido perante a lei. Inválido, correto? Então, o que acontece? Não existe, no meu contra-cheque mensal, o IR a ser descontado, certo? Porque eu estive doente, foi provado tudo isso, e a fileira militar optou por me deixar afastado, por não me deixar ativo novamente, certo? Então, tanto na fileira militar quanto na esfera comum, federal, civil, que é eu e você, na questão documental, ninguém vai passar informação. Os únicos que têm total acesso às informações é a Polícia Federal, correto? E qualquer pessoa que tentar alguma informação relacionada a isso é passiva de processo, porque ninguém tem autoridade de investigar a vida de ninguém, a não ser a própria justiça, correto? Então eu fiz tudo isso por quê? Porque eu sabia que num futuro eu queria dizer todas essas coisas para a humanidade. Eu sabia que muitas pessoas iam manifestar buscas no Exército, na Receita Federal, como aconteceu, e a Receita Federal não repassa informações. Se em contrapartida eu tivesse entrado para a reserva e tivesse me reformado cedo, não por um problema de saúde, com certeza ia constar a minha declaração de imposto de renda, correto? E na questão dos meus imóveis, também eu entrei com uma petição na justiça para que nenhuma pessoa tivesse acesso às informações acerca dos meus bens patrimoniais. E também isso é possível, né? Então, o mal do brasileiro é que ele não lê, ele não busca informações, ele fica ciscando na internet informações superficiais. Mas quem é advogado e me ouve sabe do que eu estou dizendo. Todo cidadão tem o direito, né, constitucional, através das emendas também, de não exibir suas informações a público e pedir sigilo absoluto junto à Justiça Federal, correto? É um direito seu. E eu exerci esse meu direito. Então várias pessoas disseram para mim, né, Henrique, na Receita Federal constou que você nem declarava imposto de renda, Henrique isso, Henrique aquilo, e para mim entrava no ouvido e saía no outro, correto? Então foi uma fase passada. Um outro ponto, depois que tudo isso aconteceu, foi quando eu divulguei um vídeo, né, relacionado a um objeto voador, né, um objeto discoide, como eu disse para algumas pessoas, certo? Apesar do meu peso na palavra, as minhas palavras em questão da linguagem portuguesa, eu me tornei um pouco deficiente, tá? Tanto na escrita quanto na minha própria linguagem, vocês já perceberam isso, justamente porque todas as informações que eu tenho vêm deles. Então eu não fui muito de ler, não fui muito de me enturmar com as pessoas, então por isso eu tropeço muito nas palavras e estou aí reconsertando isso, reformulando a minha linguagem junto com duas professoras de português que têm me ensinado, né? Então, todos os dias eu leio um capítulo de livro para elas e elas me corrigem, né? E eu estou conseguindo hoje falar muito melhor do que eu falava antes. Então, quando a gente não convive muito com as pessoas e é isolado, como eu sempre fui, você não aprende a falar direito, você não está enturmado, correto? E como eu não fui muito de leitura, o único livro na vida que eu tive gosto de ler na época foi a Bíblia, mas depois eu ignorei completamente, como todos vocês já sabem, eu automaticamente, né, eu fiquei aí totalmente caduco, né, totalmente deficiente em relação à nossa linguagem nativa, né, que é o português.
Estou consertando tudo isso. De pouco a pouco vai dar tudo certo, correto? Então, muitas pessoas me criticou. Como pode um capitão do exército falar tão mal? Como pode uma pessoa que se diz ter tanto dinheiro morar numa república ainda próxima a uma favela? Como pode isso? Como pode aquilo? E eu sempre segurei isso calado. Sempre fiquei calado, nunca discuti com ninguém, nunca me levantei contra ninguém, entendeu? Justamente porque eu sei dos meus direitos e dos meus deveres, né? E aqui eu estou aqui para mostrar a você que você pode ter o de melhor nessa terra e que você não tem que dar justificativa para ninguém. Então as pessoas, né, se afastaram de mim, muitas pessoas viraram as costas, para mim fizeram um favor. Não tenho nenhum sentimento de vingança, nenhum sentimento assim que seja além daquele que é um sentimento que eu tenho pela própria espécie humana, né? Eu só gosto e considero quando merece. Quando não merece, paciência, né? Mas por que que hoje eu não tenho ódio dessas pessoas e não tenho raiva? Porque eu é que provoquei tudo isso. Porque se eu tivesse calado, me calado, e tivesse tido uma única participação no canal que me abriu as portas e me recebeu ali de braços abertos, como foi o caso do dono desse canal, talvez hoje as pessoas me veriam de outra forma, né? Mas, infelizmente, eu quis mostrar às pessoas aquilo que realmente eu sou e a maioria ali se tornou duvidosa. Então, um dos motivos foi porque eu nunca apresentei a minha identidade funcional, né? Porque hoje eu nunca vi ninguém na internet, né, advogados, médicos, militares, promotores, enfim, qualquer que seja o ofício da pessoa, ela ter a necessidade de apresentar um diploma ou apresentar uma credencial porque ela está falando. Então, achei um desaforo, né, eu ter que apresentar uma identificação funcional só porque eu estava contando a história da minha vida, certo? Então, eu vou falar naquilo que eu acredito. Nunca as mulheres pediram para que eu apresentassem documento funcional. Nunca. Só os homens. Por quê? Eu vou dizer aquilo que eu penso, tá? Todo homem, quando ele tem um sentimento bom pelo seu país, lembrando que ninguém nesse país é patriota, conforme eu já gravei um vídeo falando sobre isso, mas a maioria dos homens ali na sua adolescência, todo homem sonha em ser um militar. Até o marginal, o meliante, o infrator, quando criança ele sonhava em ser polícia, porque todos nós brincamos de polícia e ladrão, né? Então o que acontece em meio a tudo isso? Acontece que muitos homens hoje, ali com sua idade 40, 50, 60 anos, que me ouviram, outros mais novos, né, 20, 25, 26, independente da idade, quando esses homens me viram falar que era militar, a maioria deles se sentiram mal. Por quê? Porque como poderia, né, um capitão tão novo na fileira militar? Então nós, que somos seres humanos, nós somos passíveis à inveja, aos ciúmes. E eu percebi que isso estava acontecendo, né? E olha que eu disse que sou um militar. Imagina se eu fosse um médico, mesmo com todos os erros de português. Hã? Imagina se eu tivesse falado que era um doutor formado em medicina e não tivesse apresentado provas a ninguém? Hã? Então daí deu para vocês imaginarem, né? Então muitos homens ali não concordando porque eu era capitão, alguns canais aí me colocaram títulos, mas tudo bem, né? A gente vai levando sem problema algum, porque eu sei, né, das coisas que estão ao meu alcance, como qualquer pessoa sabe das coisas que estão aí ao seu alcance. Mas enfim, a maioria das pessoas, principalmente dos homens, ficaram chateados. Por quê? Porque as suas esposas, as suas filhas, né, as suas irmãs, como foi o caso de um jovem chamado aí Fernando Toledo, que a sua irmã se apegou muito a mim, e ela sempre falava de mim para ele, até que um dia ele ouviu o meu vídeo e ele se tornou uma pessoa melhor. Ele veio na República, foi lá em casa e conheceu
o que ele desejava conhecer, que foi o CPUR, que é o Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, porque eu levei ele lá para conhecer. E no ato da minha chegada, o pessoal ali no corpo de guarda, sabendo a minha patente, né, prestaram continência, avisou o comandante que eu estava ali, adentrei na unidade, porque eu posso entrar em qualquer unidade do país, tanto de polícia militar, quanto de força aérea e de marinha do Brasil, né? Nós temos aí o passe livre para isso. Ele conheceu junto com o filho dele, foi aquela alegria, aquela coisa toda, enfim. Muitos homens começaram a sentir ciúmes e começaram a instigar: cadê a identidade funcional? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê isso? Cadê aquilo? E quanto mais as pessoas pediam, aí que eu não mostrava mesmo. Aí que eu não mostrava mesmo, certo? Porque eu não tenho necessidade, não devo satisfação a ninguém, né? Então, aqueles homens, né, que sonharam em ser militar e foram dispensados por excesso de contingente, ou que tentaram, por outra hora, ingressar na fileira militar pelo curso de formação de sargentos, ou pelo curso de formação de oficiais e não conseguiram, tiveram ali os seus sonhos frustrados. Então, quando viram, né, um capitão novo como eu, um militar, um oficial novo como eu, automaticamente essas pessoas, né, não generalizando, sentiram ali um certo ciúmes. Por quê? Porque os sonhos deles foram frustrados, né? Então, geralmente isso acontece, você que me ouve, você sabe que isso acontece. É passível a qualquer ser humano. Então, esse foi um outro ponto que eu tive que aguentar dessas pessoas, né? Que se preocuparam demais com o que eu era e com o que eu sou. Um outro ponto que marcou muito foi quando eu falei que era assexuado, certo? Muitas mulheres não acreditaram nisso. Muitas mulheres me adicionaram na época ali no Facebook, certo? Me mandavam fotos peladas, eram mulheres casadas, certo? E a mulher, por ser curiosa, a mulher sempre quer saber mais e mais e mais acerca daquele homem que é sexuado, porque muitas mulheres falavam assim: Henrique, eu não acredito que você seja sexuado. E eram muitas mulheres casadas mesmo, muitas mulheres casadas mesmo. Ficavam ali me assediando, certo? Ficavam me mandando fotos, eu excluía, não gostava, até que elas me perguntavam, né, o Henrique, existe alguma coisa assim que a mulher possa fazer para que você agrade na mulher? Eu falei, não, não tem nada que a mulher possa fazer para mim, não. Mas aí as pessoas perguntavam, Henrique, como é que foi o seu casamento? Porque não tem cabimento você casar com uma pessoa e não praticar o sexo. Então eu falei para vocês que eu conheci a minha ex-esposa em um grupo de pessoas assexuadas, certo? E ali formamos uma amizade e eu decidi casar com ela porque ela mereceu. Porque se amanhã eu viesse faltar, ela ficaria com a pensão para o resto da vida e estaria assegurada. Porque isso é pensar no próximo, né? Então as mulheres me perguntavam, Henrique, existe alguma coisa que você goste numa mulher, que você já olhou e se sentiu bem? Alguma coisa assim, porque tem que ter alguma coisa, porque a mulher é curiosa. Então foi aí que eu me lembrei de uma situação que tinha acontecido, né? Há muito tempo, quando eu era casado ainda. Foi quando eu vi a minha ex-esposa usando aquelas meias de malha branca. Essas que geralmente a gente usa para dormir em época de frio. E na época eu estava dando volta ali na Lagoa da Pampulha, porque eu morava ali no bairro Santa Amélia. E quando eu cheguei em casa, tinha sido a primeira vez que eu tinha visto ela desse jeito. E na época era até inverno mesmo, era em meados ali de agosto mesmo. E quando eu vi ela usando esse tipo de malha, de meia de malha branca, eu comecei a sentir um frio na barriga. Só que não foi tesão porque eu não fiquei com pênis duro, né? Uma linguagem mais apropriada para você entender. E dali eu achava interessante e aquilo me despertou um interesse, né? Então, quando a maioria das mulheres me perguntavam, Henrique, o que te agrada numa mulher?
No seu casamento, alguma vez você viu na sua esposa isso, aquilo? Aí eu fui e contei para todas as mulheres. Todas as mulheres que me perguntavam, eu falava, não, só teve uma coisa que eu vi um dia a minha ex-esposa usando, eu gostei porque eu vi ela usando, mas isso não me provocou tesão, que era aquelas meias de malha branca. A maioria das mulheres riram, outras acharam engraçado, muitas me mandaram fotos dos pés usando esse tipo de meia de malha branca, e ali ficou naquilo ali, na gozação mesmo. O tempo foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, e quando eu recebia fotos de mulheres peladas, eu bloqueava imediatamente, tanto no WhatsApp quanto ali no Facebook, né? No meu Facebook, não era no grupo, não. Então aconteceu essas coisas, por quê? Porque eu sempre fui espontâneo, né? Então o meu erro de não ter convivido com as pessoas me fez confiar muito rápido nas pessoas. Esse foi meu erro. Porque quando você não convive com alguma coisa, quando você não tem intimidade com alguma coisa, e aquilo se torna novo, como o caso assim de conversar com muitas pessoas, você não mede as consequências, né, das suas palavras, porque você sai falando tudo. Você sai falando absolutamente tudo. E isso é ruim para a pessoa, como foi para mim, né? Mas em nenhum momento eu ofendi nenhuma mulher, em nenhum momento eu prejudiquei alguma mulher, pelo contrário, né? Se eu não tivesse me segurado, tinha muitos maridos aí que estavam com chifres na cabeça. Porque o que de mulher aparecia para mim, para falar comigo, que queria se relacionar sexualmente comigo, não foi brincadeira, certo? E eu ali me esquivando. E outras também que apareceram, mandadas aí por grupos, né? Que queriam ver se realmente eu respeitava uma mulher e acabaram quebrando a cara. Então, quando eu conversando com os meus amigos, tal, os meus amigos falaram comigo assim, Henrique, por que que você não tem um desejo assim de se casar, mas casar para ter filhos, não para ficar como irmão e irmã dentro de casa? Foi aí que quando eu encontrei com eles, tá? Eu falei com a Gnachete, eu falei assim, Gnachete, eu queria que por um momento você me concedesse o mesmo sentimento que um homem tem para com uma mulher. Eu quero olhar uma mulher, eu quero sentir alguma coisa. Foi onde ela olhou para mim com aquele olhar triste, mas amoroso, muitos ciúmes, mas não ciúmes de mulher por um homem, mas sim de uma mãe por um filho. O tempo foi passando e eu percebia a mudança no meu corpo. Então, quando eu via uma mulher na rua, eu ficava excitado, como fico excitado, né? Principalmente quando a mulher está usando aquelas calças leg e a mulher tem perna grossa, bunda grande, aí que eu fico excitado mesmo, certo? E aquilo que eu sempre gostei de ver a minha esposa usar, que foi essas meias de malha branca, essas coisas simples que você usa para andar com tênis, ou para dormir no inverno, ou para até mesmo ir na academia, eu passei a relacionar esse meu desejo como sendo um fetiche já, né? Então aquilo se apoderou da minha mente. E aí eu comecei a ficar safado mesmo, certo? Aí eu comecei a ficar safado mesmo. Então eu descobri que isso, né, estava me chamando atenção, ok? Isso estava me chamando atenção. E o tempo foi passando, mas até hoje, né, não estou namorando com ninguém. Ao contrário que muitas mulheres pensam, tem mulheres aí que só porque eu não quero conversar depois das 21 horas, acha que eu sou casado. Não sou, certo? Não sou. E para uma experiência sexual, como eu já falei para muitas mulheres que eu converso, não precisa eu namorar. Eu posso muito bem entrar num site de garotas de programa e contratar uma profissional do sexo, ainda que seja triste para muitas mulheres, e pedir que ela me ensine tudo e pagar para ela. Aí ela vai realizar o meu fetiche, ela vai fazer as minhas vontades,
correto? Então vamos dizer que eu pague uma garota de programa para ficar comigo durante uma semana inteira. Depois que ela me ensinar tudo relacionado ao sexo a semana inteira, eu vou fazer tudo que ela me ensinar com qualquer outra mulher, correto? Então, o sexo é acessível a mim, a qualquer outra pessoa, correto? Então, assim, eu quero ter a minha experiência. Só que eu penso agora como um homem comum. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês me acompanham. Porque vocês já sabem muitas coisas da minha vida. Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Absolutamente de ninguém. Né? Então, assim, o tempo foi passando, foi passando. Hoje eu olho para a mulher de uma outra forma, tá? Se eu pego intimidade com a mulher e ela me pergunta alguma coisa, tirando foto pelada, que eu não gosto de receber, não sou disso, né? Eu converso putaria também. Agora eu estou conversando putaria. Se me der corda, eu vou longe, né? E se me der mais corda ainda, eu fico mais abusado. Porque sou ser humano. Sou ser humano. Sou ser humano que ainda sonha ter uma herança aqui em Eleab. Não uma herança financeira, porque eu já tenho de sobra, mas deixar pelo menos um casal de filhos. Porque na época que eu era casado, nós íamos adotar. Mas como separamos, foi até melhor não ter adotado. Porque senão seria como 70% dos filhos aí jogados nesse país, né?